Salve galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Matheus Nascimento do canal Ciência de Boa. E vamos para mais uma aula de ciências físicas e químicas, digamos assim. E você vai ver que esse conteúdo é de boa para você compreender. O conteúdo de hoje é uma introdução à química. Nós vamos falar um pouquinho o que é a química, mas além de tudo nós vamos aprender o que é método científico. Não tem como falar de biologia, não tem como falar de química, não tem como falar de física sem entender o que é método científico. Certinho? Então vamos lá. Quando a gente fala de química, o que você pensa? Estou tendo aula de química, estou fazendo faculdade de química. A primeira coisa que as pessoas pensam é em um monte de moléculas, por exemplo, moléculas químicas, aqueles emaranhados de moléculas, ou a pessoa pensa num monte de frascos de laboratório soltando fumaça, aquela coisa de cientista maluco de filme de ficção. A química ela vai muito além disso. A química não é só laboratório. A química, existe uma ampla espaço de se fazer química. Existem várias áreas dentro da química, certo? E a gente vai falar um pouquinho hoje do geral, o que é a química em si e o método científico. Quando a gente fala de química, você tem que saber que química é uma ciência. Ah, beleza, mas o que é uma ciência? Existem vários tipos de ciência. Existem ciências exatas, ciências humanas, ciências físicas, químicas e biológicas, enfim. Existe uma gama de ciências no nosso dia a dia. Mas você tem que compreender o que é ciência em si. O que quer dizer ciência? Para a gente compreender o que é ciência, nós temos que saber que ciência é um conhecimento. Existem vários tipos de conhecimento. Existem conhecimentos que são científicos e existem conhecimentos que são conhecimentos que nós chamamos de conhecimento popular. Qual é a diferença? O conhecimento científico ele é fundamentado em pesquisa, ele é embasado em experimentos, principalmente observacionais. A pessoa vai observar o que está acontecendo, cada análise que ela faz, ela está observando, vai envolver, dependendo, cálculos matemáticos por trás daquilo, enfim. É uma coisa fundamentada, é uma coisa que tem crédito, é uma coisa que as pessoas podem acreditar naquilo, certo? Enquanto que o conhecimento popular é uma coisa que não carece de comprovações científicas. Exemplo, se eu chego para você e falo assim, olha, tem uma visita que você não está muito afim que ela fique na sua casa e você fala, coloque uma vassoura atrás da porta que a visita vai embora e vai deixar de atrapalhar seus estudos. Isso tem comprovação científica? Não. Então é um conhecimento popular. Se você ouvir alguém falar assim, se apontar o dedo para a estrela, vai nascer uma verruga na ponta do dedo. Isso tem comprovação científica? Não. Isso é um conhecimento popular. Depois você pode estar pesquisando sobre o que tem por trás desses conhecimentos populares, porque tem algo aí por trás, que não cabe a nossa aula aqui agora, mas isso é um conhecimento popular. Conhecimento científico não, ele foi analisado, ele foi observado, ele foi creditado por várias pessoas, ele foi reformulado muitas vezes, porque não é fácil fazer ciência. As pessoas acham que é muito fácil ser cientista, que é muito fácil fazer ciência. Não. Se fosse tão fácil assim, teríamos a cura de diversas doenças, não teríamos populações assoladas por pestes, por vírus, como estamos tendo agora, né? O tal do Covid-19, coronavírus, enfim. A ciência, para ela ter valor, a ciência, para ela ser creditada, para ela poder ser aceita pelas pessoas, pela comunidade científica principalmente, ela tem que ser pública. Em que sentido ela tem que ser pública? Outras pessoas têm que ter acesso àquela pesquisa. Não adianta você falar assim, olha, eu descobri a cura para tal doença, pronto. E aí um outro pesquisador fala, beleza, então deixa eu ver isso, como é que você fez, deixa eu analisar também, para ver se eu chego à mesma conclusão. Não. Eu descobri, ponto final. Se eu estou falando que descobri, eu descobri. Não. Ela tem que ser questionável. Outros pesquisadores têm que questioná-la. Tem que ver a vericidade dessas informações, se você seguiu todos os passos de se fazer ciência. E essas pessoas têm que ser pessoas qualificadas para tal. Pessoas com entendimento naquela área da ciência. Não adianta, por exemplo, uma pessoa que tem, doutorado em química e ele querer fazer uma análise de, vamos imaginar assim, a influência do trânsito, por exemplo. Né? Vai fugir um pouco da área dele. Então tem que ser pessoas qualificadas para aquele assunto. Beleza? Então,
Para que se faça ciência, para que essa ciência seja verdadeira, para que essa ciência seja da melhor maneira possível, ela tem que seguir um método científico. O que é um método? É um passo a passo. Por exemplo, se você for colocar um tênis, né, e você for usar meia, você coloca a meia primeiro, depois você coloca o tênis. É um método. Não tem como você colocar o tênis para depois colocar a meia. Ou, se você colocar o tênis e perceber que não colocou a meia, você vai ter que tirar o tênis para colocar a meia. Olha o problema que vai ser. Então é muito melhor você seguir um passo a passo. Exemplo, uma receita de bolo. Se você seguir o passo a passo, a probabilidade do seu bolo dar certo é muito grande. Não quer dizer que ele vai ficar 100%, que ele vai dar certo, não. A probabilidade é maior. Então a ciência ela segue um método científico para a probabilidade das descobertas, das pesquisas serem um resultado mais provável possível ou o mais correto possível. Não estou dizendo que vai ser uma coisa exata. Testei e deu certo. Não. Estou dizendo que vai ser o mais provável. Então a gente precisa compreender e entender um pouquinho o que é um método científico. Que a gente vai entender agora. Vamos lá. A primeira coisa do método científico, desse passo a passo, é você observar um fato. Primeira coisa, você tem que observar um fato. Eu sempre falo para os meus alunos. Pessoas que querem seguir a área de ciências, principalmente físicas, químicas e biológicas, ela tem que ser curioso. Muito curioso. Por exemplo, hoje nós sabemos que as placas tectônicas elas se movimentam e, dependendo do tipo de movimento, se for um movimento divergente, por exemplo, vai sair o material magmático, né, de dentro da Terra e a partir desse momento nós chamamos de vulcão. Hoje isso é comprovado cientificamente. No passado, quando acontecia um vulcão, as pessoas já começavam a se questionar. Nossa, o que eu fiz de errado? Onde foi que eu errei? Será que eu pequei? Os deuses estão zangados comigo? O deus vulcano está com raiva de nós? Nós fizemos alguma coisa errada? Não. Nós sabemos que isso não é certo. Isso não é o correto. Então, nós temos que seguir o passo a passo científico. Então, observei um fato. Por exemplo, vulcão. Ah, pronto. Ah, que legal, vulcão. Não, tem que questionar. O que é isso? Por que acontece? De onde vem esse material? Por que esse material é quente? Certo? Então isso é um passo a passo. Isso é um método científico. Eu vou usar um exemplo do dia a dia para ficar mais fácil para você compreender. Vamos imaginar que você chegou no seu quarto, apertou o interruptor, esperando que a lâmpada se acendesse. Mas quando você apertou o interruptor, a lâmpada não se acendeu. O que aconteceu? Você observou um fato. Qual fato você observou? A lâmpada não acendeu. Depois que você observou esse fato, você vai criar perguntas. Nossa, será por que a lâmpada não acendeu? Será que eu esqueci de pagar a conta de energia? Enfim, você cria perguntas. Por que ela não está acendendo? Certo? Depois que você criou essas perguntas, no caso é praticamente uma pergunta, né? Por que ela não está se acendendo? Você vai criar hipóteses. O que são hipóteses? Prováveis respostas. O próprio nome já fala, é uma hipótese. Não é algo verdadeiro. É algo hipotético. Por que a Mariazinha faltou à aula? Ah, professor, porque eu acho que ela estava com dor de cabeça. É uma hipótese. Eu não posso afirmar que ela estava com dor de cabeça. Se você observar nesse desenho, tem várias pessoas com vários balãozinhos. Cada balãozinho tem uma cor diferente, simbolizando que é uma hipótese diferente. Então, um poderia falar, a energia acabou, o outro. A lâmpada queimou, outro. A maritaca cortou o fio, outro. O interruptor está com mau contato. Tem como eu saber qual hipótese é a verdadeira? De cara, assim, simplesmente falando as hipóteses? Não. Para que eu consiga saber se essas hipóteses são verdadeiras, eu preciso testá-las. Eu preciso fazer experimentos. Então vamos lá. A hipótese é de que a energia acabou. Eu vou num outro quarto, num outro cômodo, aperto o interruptor e a lâmpada lá se acende. Opa, então já sei que não é a energia que acabou. Certo? Ah, mas e se eu apertasse o outro interruptor e a luz não se acendesse? Não já descobriria de cara que a energia acabou? Não. Você poderia ir em outros cômodos, você poderia olhar o padrão se não estava desligado, talvez alguém passou lá e desligou, quem nunca fez isso. Ou você poderia perguntar para um vizinho, oh, tem energia na sua casa? Enfim, testar a hipótese no máximo possível. Se você descartou essa hipótese, você passa para outra. Ah, então, sei lá, o interruptor que está com mau contato.
abre ali a parte do interruptor, analisa ali certinho se está com mau contato ou não, e você vai eliminando hipóteses. Depois que você fez esses experimentos, você vai analisá-los criteriosamente, certo? Analisa o experimento. Depois que você analisou todos os experimentos, você vai chegar a uma conclusão. Essa conclusão pode ser favorável ou ela pode ser não favorável. Vamos voltar, por exemplo, da lâmpada. Se você achava que a energia tinha acabado, mas você apertou o interruptor de uma outra área, de um outro cômodo, e a lâmpada de lá se acendeu, você percebeu, analisou, chegou a uma conclusão que não era a energia. Mas se você apertou de um outro lugar e também não se acendeu, ou apertou de vários cômodos da casa, não se acendeu, você chegou a uma conclusão possível de que realmente tinha sido a energia. Enfim, depois que você faz vários experimentos, você pode chegar na conclusão certa, e aí acendeu-se a luz, nesse caso aqui, a luz do descobrimento, não a luz lá do seu quarto. Ou você pode chegar à conclusão de que não deu certo, nada dos seus experimentos deu certo. Se nada deu certo, o que você vai ter que fazer? Voltar a fazer perguntas por que não deu certo. E aí você volta a criar hipóteses, tentando responder o porquê que não deu certo. Exemplo, eu tenho 2 plantas e eu quero testar se determinado adubo é vantajoso para ela. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que adubar apenas uma planta e deixar a outra sem adubo. Porque se eu adubo as 2, automaticamente se elas crescerem saudáveis, eu vou imaginar, opa, o adubo deu certo. Agora, se eu adubo uma, deixo a outra sem adubar, e essa que não adubou cresceu, e a que foi adubada cresceu tanto quanto, eu falo, opa, esse adubo não fez diferença. Cheguei a uma conclusão. Enfim, método científico é isso. Você precisa seguir um passo a passo para poder ver se tudo isso que você está fazendo deu certo. Se esse é um método científico e a química é uma ciência, a química vai seguir esse método científico. A química vai seguir esse passo a passo, certo? Então, a química, ela é uma ciência por conta disso. Essa imagem, você sabe o que é isso? Isso é um antimicrobiano. O que seria isso? É um exame, é um tipo de exame onde testa-se vários antibióticos para ver a ação do antibiótico. Onde você está vendo essa bolinha branquinha é um antibiótico. O círculo em volta dela é o quão eficiente esse antibiótico é. Essa imagem é apenas uma ilustração para você compreender o que eu vou te explicar agora. Há muito tempo atrás, existia um cientista chamado Alexandre Fleming. O que ele fez? Ele trabalhava com bactérias. E a história conta que um certo dia ele ausentou-se do seu laboratório por um tempo, deixou as placas de vidro, que nós chamamos de placa de Petri, cheia de bactérias, colônias de bactérias, e quando ele retornou, ele percebeu que tinha fungo, tinha mofo, onde estavam as bactérias, as placas, tinha juntado mofo. Imagina o mofo, o fungo, como sendo esses comprimidos. Se fosse eu, na hora eu tinha ficado muito nervoso. Tinha xingado, jogado fora, ficado revoltado, falado que nada dava certo para mim. Enfim, já percebeu que eu estaria fazendo uma coisa errada. Porque na ciência eu tenho que observar. O que ele fez? Ele observou que onde tinha fungo, não tinha bactéria. E aí ele começou a se questionar. Por quê? Por que não tem bactéria onde tem fungo? E ele começou a criar hipóteses. Será que o fungo tem alguma propriedade que mata a bactéria? Será que o fungo é letal à bactéria? Enfim, através desta observação, criou-se o primeiro antibiótico, certo? A penicilina, porque o fungo era do gênero Penicillium, beleza? Então, tudo que é ciência tem que seguir um método científico. Quando você usa um produto, nós não vamos entrar em detalhe agora nessa aula, mas quando você usa um produto, pode ter uma grande probabilidade deste produto ter sido testado em animais. Infelizmente, isso é um método científico, porque eles vão seguir o passo a passo, totalmente rigoroso, mas antes de liberar para o mercado, para venda, eles vão testar em um animal para ver se aquilo não causa alguma reação, para evitar que cause reações em humanos posteriormente, certo? Lógico que existe um controle por trás disso, um grupo de ética por trás disso, existe uma ciência, uma das áreas da ciência que é a bioética, existe outra área da ciência que é a bioinformática, que vai fazer análises para usar o menos animais possíveis, certo? Mas, enfim, é um tópico a depois a ser comentado em uma aula posterior. Já que você compreendeu
que ciência é um conhecimento e que esse conhecimento segue o método científico, agora você sabe que a química é uma ciência e, como tal, ela segue um método científico. A química, então, ela é uma ciência experimental, certo? Ela vai fazer análise, ela vai fazer comparação, ela vai fazer experimentos. A química está presente dentro de outras áreas, como farmácia, biomedicina, enfim, e outras mais. Ela vai analisar esses experimentos, buscando compreender a estrutura, a composição desse elemento, dessa substância, como a matéria, porque isso, se é um produto, se é uma substância, é matéria. Nós já aprendemos isso, porque ocupa lugar no espaço. Como essa matéria pode ser transformada? Como eu posso usar essa matéria em meu favor, em favor da humanidade? Quais princípios ativos tem nessa matéria, tem nessa substância, que eu possa utilizar como remédio, por exemplo? Certo? Então isso é a química. É uma ciência experimental e adepta do método científico. Assim sendo, a química está presente em todos os lugares. No pão, no refrigerante, certo? Na massa da pizza, na fermentação da produção de vinho, por exemplo. No nosso corpo, nos nossos remédios, nos nossos fármacos, a química está presente em todos os lugares. E se tudo que existe é matéria, e a química estuda como a matéria pode ser transformada, tudo que existe pode ser analisado pela perspectiva da química. Belezinha? A nossa aula de hoje, então, foi sobre método científico e introdução à química, entender o que é química. Depois, nós vamos falar um pouquinho mais sobre método científico em relação ao grupo controle, numa aula posterior. Muito obrigado pela atenção de vocês. Não deixe de se inscrever no nosso canal, assinar as notificações e nos seguir nas redes sociais. Abraço!